E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, quero conversar um pouco, sobre esta palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele disse que haverá um só rebanho e um só pastor. Como está escrito, em João 10:16, ele vai dizer assim, tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a essas devo conduzir, e elas escutarão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. João 10:16. Então Jesus diz que tem outras ovelhas. Aqui a gente vê claramente que ele fundou uma única igreja, mas tem outras ovelhas que não são deste redil, ou seja, que não está nesta igreja. Mas ele vai dizer, também a essas devo conduzir, e elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, Há muitas ovelhas, que não fazem parte do redil de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, que a essas ele deve também conduzir. Elas escutarão a sua voz, ou seja, elas vão voltar, elas vão para o redil de nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que haverá, um só rebanho e um só pastor. Como vai ser isso, a gente não sabe, porque o tanto de denominação, o tanto de igrejas, o tanto de religião que tem no mundo, a gente não sabe nem contar. Mas o fato é que nosso Senhor Jesus Cristo fundou uma igreja. As Sagradas Escrituras, para aqueles que se baseiam nas Sagradas Escrituras, não há como negar que nosso Senhor Jesus Cristo fundou uma igreja. Ele escolheu um chefe visível, escolheu Pedro. Diante daquela conversa com Pedro, ele disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencer. Então ele escolheu fundar a sua igreja sobre Pedro e sobre os apóstolos na sequência. Mas ele escolheu dentre os apóstolos um para manifestar a unidade, como vai dizer São Cipriano de Cartago. Para manifestar a unidade, ele edificou a sua igreja sobre um só. Porque ele já tinha em mente que haverá um só rebanho e um só pastor. Então ele escolheu um pastor visível, uma cabeça visível para a sua igreja. Ele é a cabeça invisível da igreja, a igreja é o seu corpo. E Pedro como chefe visível de sua igreja. E isso também, quem lê as Sagradas Escrituras com bastante atenção, sendo honesto com o contexto, vendo o papel da igreja de ter moldado a própria Sagradas Escrituras desde o início, vai ver que Pedro se destaca entre os outros apóstolos. Nosso Senhor Jesus Cristo vai orar por Pedro, por exemplo, lá em Lucas 22, 32. Jesus vai dizer assim, eu, porém, orei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Ou seja, Pedro mereceu uma oração particular de Jesus Cristo. Eu orei por ti, para que tua fé não desfaleça. E quando tu te converteres, tu confirma teus irmãos. E a gente sabe que Pedro se converteu depois, a ponto de não se achar digno de ser crucificado de cabeça para cima, mas de cabeça para baixo. Quer dizer que Pedro se converteu. E Pedro se tornou aquele que confirma os irmãos na fé. Aquilo que Jesus falou, eu orei por ti, para que tua fé não desfaleça. E quando tu te converteres, confirma os teus irmãos na fé. Então, Jesus escolheu Pedro para confirmar os irmãos na fé. Em João 21, Jesus vai falar para Pedro, 3 vezes
como que Jesus desse a Pedro, né, 3 vezes, né, a investidura, né? Jesus vai dizer para Pedro 3 vezes, né? Apacenta os meus cordeiros, né? Apacenta as minhas ovelhas, né? Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, né, uma tríplice investidura. Jesus, né, confirma a Pedro como aquele que vai confirmar os irmãos na fé. Ou seja, né, para não deixar dúvida de que é Pedro quem vai confirmar os irmãos, né, na fé. E a própria Sagrada Escritura, né, vai confirmar a autoridade de São Pedro, né, a autoridade dos líderes da igreja, né, que sem essa autoridade a corrida é em vão. A própria Sagrada Escritura vai falar isso. E quem vai nos dizer isso é o apóstolo Paulo, né? Em Gálatas 2, você encontra isso. No primeiro capítulo de Gálatas, capítulo 1, né, versículo 18, Paulo diz, né, ó, depois, 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas. E fiquei com ele 15 dias. Olha, Gálatas 1, versículo 18. Paulo diz que foi a Jerusalém para conhecer Cefas, para conhecer Pedro. E ficou com Pedro 15 dias. Ficou lá 15 dias. No início do capítulo 2, né, de Gálatas, veja o que aconteceu de novo, né? Ele vai dizer, 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém, com Barnabé, levando também Tito comigo. Versículo 2, né? Presta bem atenção nesse versículo 2. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que tenho pregado entre os pagãos. O que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer tivesse eu correndo ou tivesse corrido em vão. Veja, Gálatas 2, versículo 2. Paulo diz que subiu lá de novo a Jerusalém por causa, né, de uma revelação. Ele foi expor o evangelho que tem pregado aos pagãos, né? E ele fez isso de modo, né, particular. Ele se reuniu com os líderes da igreja. Veja que no versículo 18 do capítulo 1 de Gálatas, ele tinha subido a Jerusalém para conversar com Pedro e ficou lá 15 dias. No início do capítulo 2, ele diz, 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém. E ele diz, né, eu subi por causa de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que tenho pregado entre os pagãos. Fiz isso de modo particular aos líderes da igreja, para não acontecer, né, estivesse eu correndo ou tivesse corrido em vão. O que é que isso nos mostra, né? Que é o projeto de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, né, recebeu essa revelação de que as suas igrejas que ele estava fundando, né, no meio dos pagãos, não podia ficar sem vínculo, né, com a igreja mãe que estava em Jerusalém. Então Paulo teve essa revelação, foi a Jerusalém expor o seu evangelho e entrar em comunhão com os líderes da igreja. Como ele diz, né, para não estar correndo em vão. E tudo isso, né, para mostrar que o Espírito Santo age, né, chamando para a unidade desde o início. Porque é o projeto de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em João 10,16, né, a gente falou, Jesus falou, né, que ele tem outras ovelhas que não são desse redil, mas que ele deve conduzi-las também, de modo que, né, que haverá um só rebanho e um só pastor. Veja, o apóstolo Paulo aqui nos mostra claramente que o que lhe foi revelado foi isso, né? Foi que ele não podia fundar as suas igrejas separado, né, da igreja mãe. Ele não podia fundar as suas igrejas, né, separado da igreja mãe. E as Sagradas Escrituras nos mostra isso com muita clareza, né? Ninguém podia fundar a sua igreja separado da igreja mãe. Como hoje a gente vê tantas denominações, né, surgindo a cada dia, e não só separado da igreja mãe, mas atacando a igreja mãe.
né? Quer dizer que não é possível, né, que esses pastores, que esses fundadores de denominação não leiam a Sagrada Escritura no seu contexto, né? Se Jesus falou, né, que haverá um só rebanho e um só pastor, é porque isso vai acontecer um dia, né? É porque isso vai acontecer um dia. E a Sagrada Escritura vai nos mostrando isso. Jesus fundou a sua igreja sob Pedro. Você vê que a Sagrada Escritura vai mostrando claramente isso, né? Jesus Cristo fundou a igreja sob Pedro, orou por Pedro, para Pedro confirmar os seus irmãos na fé, pediu para Pedro, né? Deu a Pedro a investidura por 3 vezes, né? Apacenta meus cordeiros, né? Apacenta minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, para não deixar dúvida. E você vê, né, o apóstolo Paulo confirmando isso, por meio, né, de uma revelação, que ele não podia edificar, né, fundar as suas igrejas separado da igreja mãe. Quer dizer que essa unidade é querida, né, por Deus, né? O próprio Jesus Cristo deixou bem claro, né? Haverá um só rebanho e haverá um só pastor. Beleza, meus irmãos? Então é esse estudo de hoje, para a gente analisar bem aonde a gente colocou a nossa fé, né? Aonde a gente colocou a nossa fé. Hoje, né, por orgulho, a gente vê a cada dia surgir novas, né, denominações, se tornando difícil, né, essa unidade que nosso Senhor Jesus Cristo falou que vai existir, né? Um só rebanho e um só pastor. Então eu e você precisa analisar aonde a gente colocou, né, a nossa fé. Se foi na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, naquele fundou sob Pedro, né, onde tem os sucessores dos apóstolos, né, onde tem o sucessor de Pedro. Então é essa análise que eu e você precisa, né, fazer. Se você não é inscrito ainda nesse canal, peço a você que se inscreva, compartilhe aí essa mensagem com outras pessoas, deixa aí um like para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.